Bem, claro que foi, foi extremamente gratificante poder participar num projeto destes, mesmo sendo um fan film, mas que tem muito trabalho por trás. Tem muitos personagens, tem muita produção por trás de tudo isto. E o Rui abordou-me como sempre, e eu aceitei de imediato, como é óbvio, sendo qualquer que fosse o papel, se te estaria interessado, e ainda por cima foi um papel interessante que, que me cativou, que me interessou, mas se fosse outro qualquer também aceitaria de braços abertos, como qualquer projeto do Rui. Foi realmente entrar neste universo que nos acompanha há tanto tempo e dos quais tenho tantas boas memórias e experiências e lembranças, e que ainda hoje me fascina e que fascina muita gente, e acho que vocês vão gostar muito deste conceito, que é diferente de todos os outros que têm aparecido desde há muitos anos. Mesmo as séries estão sempre todas do lado dos Rebels, ou do contar a história do lado mais positivo, ou do lado dos Jedi ou dos rebeldes, e desta forma estamos a contar uma história um pouco mais desconhecida, pelo menos nos grandes ecrãs, e mesmo nos pequenos, e que acho que todos vão gostar muito, tanto como nós gostamos de participar. O Rui, a Constantine Films, e a Last Road, e a Unknown World Pictures, e todo o pessoal dos Estados Unidos, o Duke, o Tyler, todo esse pessoal fez um trabalho fantástico a nível dos 3D, mesmo das animações, do CGI, todas as filmagens que eles fizeram com todos os cosplay, que conseguiram recrutar para este projeto. Acho que está um projeto extremamente bem conseguido, e com grandes probabilidades de se tornar um fan favorite. Eu acho que vocês vão todos muito gostar disto tudo. Que é um projeto extremamente ambicioso. Eu acho que vocês vão gostar. Bem, o Davrol é um mix entre o que é que podemos dizer, entre o Han Solo e um pouco de Poe Dameron. Não é partes iguais, mas vai buscar algumas características tanto a um como ao outro. E eu acho que é um personagem interessante. Não se percebe muito bem onde é que ele se encaixa. Se é um scoundrel, se é um piloto só, se é um contrabandista. Acho que está um personagem extremamente interessante. O Davrol, nós não conhecemos ainda muito bem o background dele neste filme. Percebemos que ele está ali um bocado envolvido com várias partes, mas que está claramente contra o Império e o lado negro. E pronto, e desenvolve-se um pouco nesse sentido. Não é bem um rebelde, não é bem contrabandista, está ali um pouco no meio. E acho que é um personagem bastante interessante. E esperemos que ele se desenvolva um pouco mais nos próximos episódios. Bem, este personagem foi quase um mashup entre o Han Solo e o Poe Dameron. Acho que
vai buscar algumas características tanto um como o outro, mas consegue-lhe dar ali alguma personalidade um pouco própria, não se colando demasiado a esses dois personagens. É um piloto que também é um pouco scoundrel, um pouco contrabandista, um pouco, não é bem espião, mas trabalha ali um pouco ali nas sombras. Mas claramente está vocacionado contra o Império. Trabalha ali um pouco ali na corda bamba, digamos assim. Acho que é um personagem interessante. Espero que ele se desenvolva um pouco mais no episódio 2. Ainda não sabemos muito bem. Ainda há algumas coisas que podem mudar. Mas isso depois poderá desenvolver-se um pouco mais no próximo. Mas acho que consegui dar alguma intensidade mais interessante ao personagem, à maneira como ele surge no ecrã, e eu acho que prova um pouco a evolução como ator e como pessoa neste meio, e espero que vocês gostem. Este personagem, sim, era um personagem que eu não estava à espera, mas claramente seria algo assim mais deste género de piloto, porque, como é óbvio, tenho um gosto especial pela parte das naves e pela parte mais tecnológica do sci-fi, e especialmente no Star Wars tem muita coisa interessante, né? Em todos os filmes há coisas bastante interessantes que podemos verificar nos variados veículos, e há sempre alguma novidade que se apercebe, se um veículo é mais rápido, se é mais manobrável, se é mais de ataque, se é mais de defesa. Há sempre algumas naves novas que vão aparecendo de filme para filme, e foi sempre algo que me cativou muito e sempre despertou muita curiosidade quando vejo estes filmes e quando surgem novos filmes. E tentar sempre encontrar ali alguma coisa que seja nova, que nunca tenha visto, e tentar perceber quais são as possibilidades daquele tipo de equipamento e daquele tipo de veículo. Portanto, sempre foi uma vertente muito interessante que eu sempre gostei muito, não só no Star Wars, como em quase todos os filmes de ficção científica, porque sempre seria o meu sonho poder pilotar uma nave espacial, ou até mesmo um avião, não é? Ou um helicóptero. Mas seria sempre um piloto que acho que seria um papel bastante adequado à minha personalidade. Em relação ao próximo filme, não vou desvendar grandes novidades, porque estamos sempre a mudar ali um pouco os nossos timings, de acordo com os projetos que vão aparecendo. Às vezes surgem projetos quase caídos do nada e que se desenvolvem muito rapidamente, outros projetos que já foram iniciados antes do Covid, que ficaram um pouco em stand-by, e que esperemos que voltem a desenvolver-se rapidamente. Mas também envolve, a única coisa que eu posso dizer é que também envolve pilotagem, e pilotar alguns veículos, mas claramente mais contemporâneos, digamos assim, mais terrestres, mais terrenos. Portanto, será algo também do género de piloto, mas mais realistas, digamos assim. Mas espero que também gostem bastante. Ora, em relação ao cinema português, essa pergunta é extremamente complexa, especialmente porque o cinema independente
não tem qualquer tipo de apoio, a não ser os próprios fãs ou o próprio produtor-realizador que está a desenvolver o projeto. E eu acho que é uma pena, porque se existem tantos projetos que conseguem ter uma qualidade bastante interessante, imaginem o que se conseguiria com meios com mais meios. Portanto, acho que se conseguiriam fazer produções muito mais interessantes ainda, com mais impacto, com mais desenvolvimento, com mais imaginação até do que algumas coisas que se têm vindo aí a aparecer, e com salvo raras exceções, as pessoas optam por desenvolver projetos que sejam realmente de ficção científica, que sejam um pouco mais sombrios, ou temas mais terror, seja coisas do oculto, sejam coisas assim, menos mainstream. Eu acho que a produção nacional oficial, digamos assim, peca um pouco por optar por projetos muito seguros, que abordam temas um bocado banais, ou pelo menos mais banais. Seria muito interessante ver o cinema português independente a conseguir refazer projetos muito interessantes e com outros meios, e julgo que o resultado final seria muito mais interessante e muito mais cativante ainda do que algumas coisas que vão aparecendo por aí, e o que é uma pena. É uma pena porque realmente há pessoas que querem fazer bem, querem fazer muito, mas depois esbarram na parede financeira, na parede da distribuição, mesmo do apoio junto dos canais oficiais e privados que existem. Falta muito apoio nesse setor. Até mesmo os próprios fãs não conseguem dar algum apoio mais eficiente e mais eficaz, porque realmente também o produtor independente trabalha um pouco quase por amor à camisola, e que depois não tem meios para depois poder financeiramente ter o retorno que poderia, e para depois reinvestir novamente num projeto ainda mais ambicioso. E é uma pena, porque realmente há projetos que são muito interessantes e que realmente ficam na gaveta, ou são executados de uma forma amadora, e acho que poderiam ser feitos de uma forma muito mais interessante e muito mais apoiada, e se calhar ter mais impacto, e até mesmo internacional, que na conjuntura atual não tem, é impossível ter, o que é uma pena. Mas pronto, é o que temos de momento. O Covid veio degradar ainda mais essa relação, mas pronto, estamos cá para ajudar e tentar levar que estes projetos tenham visibilidade e que tenham alguma atração, nem que seja só no mundo, nas redes sociais ou no YouTube, mas pronto, faz parte do nosso crescimento e do nosso caminho. E espero que vocês, os fãs e todos os nossos apoiantes, todas as páginas do YouTube e todos os grupos de sci-fi que nos apoiam também, que é o caso do Daniel no grupo sci-fi português, que nos apoia incondicionalmente. Um grande beijo para ele. Espero que continuem a apoiar-nos e que continuem a motivar-nos a fazer mais. Aos nossos fãs,
um pouco habitual. Obrigado por todo o apoio, por todos os vossos likes, todas as vossas partilhas, todas as vossas mensagens de apoio que gostaram ou não gostaram. Todas as críticas são passíveis de serem analisadas. O que é pena é que às vezes os trolls têm mais voz do que os verdadeiros apoiantes. Às vezes os apoiantes gostam, mas basta pôr o like e pronto, e chega. Às vezes não chega, às vezes é preciso comentar, nem que seja um bom trabalho, gostei imenso daquela cena, sei lá, qualquer coisa, dar a vossa palavra. Acho que é extremamente importante para todos nós. E acho que poderíamos calar um bocado os trolls com esse feedback vosso mais informado e mais positivo. Seria extremamente motivante e bonito de se ver que os trolls hão de haver sempre. Portanto, isso aí é um dado adquirido, não é? Mas os nossos fãs também têm a voz e seria excelente vocês também mostrarem-nos a vossa voz de uma forma mais ativa, mais ainda ativa. Irem ao IMDb e votarem nos nossos filmes, nos nossos projetos, seguirem as nossas páginas, os nossos canais do YouTube, os nossos Instagrams, os nossos Facebooks. Tudo isso, acho que os vossos, qualquer like que apareça lá, para nós é uma vitória. E espero que vocês continuem a ter vontade de ir lá pôr os vossos likes e a partilhar os nossos vídeos e a partilhar os nossos trailers, e mesmo que sejam os nossos filmes, as nossas curtas assim meias tontas que às vezes nós colocamos, com uns teasers assim quase feitos em casa, mas que é um bocadinho para vos puxar para estes projetos que nos dá tanto gosto de fazer e que nós gostamos que vocês também gostem e que vocês também apreciem a 100%. Portanto, para os nossos fãs e apoiantes, o nosso obrigado, e espero que nos continuemos a ver por aí e que gostem cada vez mais do nosso trabalho e que mais venham e que consigamos criar ainda uma comunidade ainda mais motivante e mais interessante, e que estes projetos nunca não morram na gaveta de sítio nenhum, que consigam sair cá para fora e que vocês possam vê-los e desfrutá-los como nós, e espero continuar a vê-los todos por aí. Um grande bem-aja e até breve.